Ei, gente, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui no canal. Eu sempre me perco se eu olho pra cá, se eu olho pra cá. Tudo bem com vocês? Olha, me perdoem que não tivemos vídeo, mas hoje, porque foi atribulada essa semana. Mas Deus falou muito comigo, eu tive uma experiência tão linda com o Senhor essa semana. E eu vim aqui exatamente compartilhar isso com vocês. Estou com a Bíblia aqui, ó, minhas anotações, todas aqui. Vocês estão pedindo muito para gravar café com leite, me pediram, e eu tô com saudade também de vontade, assim, acho que é de Deus, né, de falar da palavra do Senhor, pra gente conversar um pouquinho sobre isso. E essa semana eu tive uma experiência, gente, eu tô lendo o livro de Levítico. Comecei a ler o livro de Levítico, eu nunca tinha lido ele todo, não. E eu falei, não, vou ler esse livro. E eu tava tendo muitas experiências com o Senhor sobre a oferta, né? Ele fala muito sobre a oferta voluntária, a oferta obrigatória na época, né? Porque tinha que matar o animal e entregar o animal ali. E hoje nós, né, pela graça maravilhosa de Jesus, Ele é o nosso sacrifício vivo, né? O Senhor, Ele morreu, Ele verteu seu sangue ali na cruz para nos perdoar do pecado. E Ele é a nossa oferta, né, agradável. Ele se deu como oferta por nós. E é muito maravilhoso, por isso que a gente clama pelo sangue de Jesus, porque o sangue dele é quem nos purifica, né? Antigamente o povo matava um animal, pegava o sangue para ali pedir perdão, né? E hoje nós clamamos pelo sangue de Jesus para pedir perdão por tudo que a gente faz, né, gente? Então ele é a nossa oferta agradável, o nosso, né, bom perfume de Cristo, ele é tudo para nós, é o Senhor Jesus. E eu tava lendo, editando no livro, e eu falei, e a oferta, né, voluntária? O que eu posso dar ao Senhor? Enfim, gente, eu no meu devocional tava escrevendo sobre isso, mas o assunto que eu falo hoje nem é isso. E eu tava pensando assim, né, o que a gente dá ao Senhor? A gente não dá nem sempre quando tudo tá bem, né? A gente dá do nosso pior ali mesmo, porque a gente é humano, gente, não tem como. Mas eu fiquei pensando nisso, enfim, saí. Fui fazer exame de sangue e nesse dia eu dou sempre um bom dia e um boa noite no Instagram, porque pra mim vocês estão acompanhando meu dia lá mesmo, sabe? Vocês são minha companhia. Então eu sou educada com vocês, dou meu bom dia, vou dormir, dou meu boa noite. Não consigo dormir sem dar meu boa noite lá, de verdade. Eu falo assim, vocês estão esperando meu boa noite. É como se tivesse uma visita aqui em casa e eu vou dormir sem falar com a visita. Então pra mim é assim no Instagram. E nesse dia eu dei o meu bom dia. E eu lembro que eu escrevi bem assim, se eu tiver o print eu deixo pra vocês, não sei se eu vou ter. Que o Senhor possa ser nossa alegria, né, durante a semana, era uma segunda-feira. Que possamos ter uma semana de paz, de bênçãos, de alegrias. E eu falei que eu sei que a nossa vida vai ter luta, vai ter prova, gente, faz parte, todo mundo tem, todo mundo passa. Mas a nossa alegria, ela tem que estar depositada no Senhor. Ele tem que ser nossa alegria, independente se estiver com luta ou não. Ele vai ser o motivo do nosso sorriso. E eu escrevi mais ou menos isso pra vocês. Quando eu voltei do exame, quando eu liguei o carro, eu sempre coloco na rádio, já tá automaticamente lá na rádio cristã. Gosto de escutar a rádio, gente. Escuto uns louvores aleatórios, mas eu gosto. E ela começou a falar sobre o deserto, o povo no deserto. E começou a falar sobre isso, sobre adorarmos a Deus, nem sempre quando tudo tá bem. E pra mim, eu me emocionei, eu chorei na hora, porque pra mim foi uma resposta do Senhor de alguma forma, o Senhor falando comigo. Que ele tava falando comigo, sabe? Ele tava falando comigo, eu senti a presença dele, eu senti que ele tava falando comigo. E é importante isso, gente, quando a gente tem um momento de intimidade com o Senhor, eu tava precisando tirar esse momento, por isso que eu tô acordando cedo, né? Pra ter esse momento de intimidade com o Senhor, porque eu tava sentindo falta. O Senhor fala com a gente em todo instante durante o dia. A gente tem que estar sensível à voz dele. E quando a gente tá orando e lendo a palavra, a gente tá mais sensível, sabe? Quando a gente não tá, não vai adiantar, gente. Deus pode falar que a gente não vai escutar, a gente não vai estar sensível à palavra dele. Então eu senti isso e eu compartilhei na hora, eu mandei um áudio pra Adolfo falando, nossa, mano, o Senhor acabou de falar comigo. Assim, pra mim foi um sinal que o Senhor falou, olha, eu estou ouvindo sua oração, o que você tá falando na internet não é de você, sabe, não é da emoção, é meu. Então, assim, eu senti isso, mandei um áudio pra Adolfo na hora, porque foi uma experiência pra mim, e eu vim hoje compartilhar isso com vocês. Eu queria que vocês abrissem a Bíblia aí, em Êxodo 15, 22. Olha essa Bíblia de estudo, ela é muito boa, gente. É do Adolfo, mas eu esforcei pra mim. Êxodo 15, 22. Eu não posso me alongar muito aqui não, gente, que a Mari tá acordada.
fala assim, ó. Assim Moisés trouxe Israel do Mar Vermelho, e eles saíram para o deserto de Sur, e foram 3 dias pelo deserto e não encontraram água. Sabe, né, da história do povo de Israel, que saiu do Egito, estava escravizado ali, e por muitas coisas eles passaram, gente, muitas experiências eles tiveram com Deus, e inclusive da abertura, né, do Mar Vermelho, muitas experiências que eles tiveram. E 3 dias eles estavam caminhando no deserto, imagina o calor que tava, e não tinha água, né? E eu fiquei imaginando, gente, não ter água. Eu acho que eles chegaram no limite deles, assim, eu não aguento mais, precisamos de água. E eles começaram a clamar a Deus, porque tudo que eles tinham, gente, de levado já tinha esgotado, né? Eles tinham muito tempo já que eles estavam no deserto. E daí eles andando, quando eles chegaram ali na frente, chegaram na cidade de Mara, né? Se não me engano é Mara, mas aqui na frente fala, gente, no versículo 23, ó. E quando chegaram a Mara, não puderam beber as águas, porque as águas eram amargas. Mas eles não sabiam, né? Quando eles chegaram lá, eles viram aquela água, falaram, não, água, saiu correndo. Só que eles não poderiam beber porque a água era amarga. E ali começou um conflito, né? Porque eles questionaram Moisés, né? Porque as águas eram amargas. Tipo assim, nós estamos aqui no deserto, caminho, andando, amando do Senhor, e não tem água pra gente, como assim, água que é amarga, né? Eles, não sei, eles ficaram, deve ter ficado ali num conflito com Moisés. E antes do conflito, se a gente for parar pra pensar, era de Deus, né? E Moisés contra Faraó, só que agora, por conta da água, já era o quê? De Deus, Moisés, contra o povo de Israel, porque eles estavam, imagina que eles tivessem revoltados, tipo assim, eu quero água, né, gente? Caminhando há muito tempo no deserto, sem água. Importante, a gente tira uma lição já disso tudo aqui. O que eu falei com vocês? Eles tiveram muitas experiências com o Senhor. Gente, as experiências que eles tiveram, eu imagino que tenham sido incríveis, assim. Só que isso aqui aconteceu para eles já começarem a murmurar e questionar o Senhor, né? Questionaram Moisés. Apesar de tudo, né? De tudo que o Senhor tinha feito com eles, eles tendiam a olhar para trás. Eles olhavam para o Egito, de tudo que eles tinham lá. Assim, Deus é muito bondoso, né? O que Deus fez? Moisés toca na água, Moisés tocou na água e a água virou doce, eles puderam tomar água. E assim, provando pra eles, provando pra nós, que na nossa necessidade básica, Deus é apto, gente, pra solucionar qualquer coisa na nossa vida. Gente, depois de tantos sinais, sabe, de que Deus tinha operado, eles deveriam estar certos da presença do Senhor com eles ali, né? O Senhor tirou eles do Egito, tantas coisas que o Senhor fez com eles ali, né, na saída do Egito, tudo, desde antes, né, gente, lá no Egito mesmo, em todo o caminho, tudo que o Senhor fez, eles deveriam estar certos, assim, que o Senhor iria prover, sabe? O Senhor, não, se nós estamos aqui, o Senhor iria prover. Tinham visto, né, com os próprios olhos deles, o que o Senhor tinha feito com os egípcios, né? Eles depositaram a confiança neles no Senhor, por tudo que o Senhor tinha feito. Mas aí, vem um outro questionamento pra gente. Até que ponto nós confiamos no Senhor? Até que ponto a nossa confiança está no Senhor? Então, as circunstâncias contrárias à nossa vida, aquilo que acontece, né, que a gente não está esperando, né, que foge do nosso controle, tudo foge do nosso controle, são essas circunstâncias contrárias, né, as coisas que acontecem, que nos mostram o quanto o nosso limite ele é curto, ele é pequeno. Nosso limite é muito pequeno, gente. Quem é Deus? Quem somos nós diante da grandiosidade do Senhor? Nossos limites, eles são muito curtos, muito curtinhos. E quando tá tudo certo, gente, a gente faz o que? A gente adora. É tão fácil adorar, né? Quando tá tudo muito bem, quando nossa vida tá super bem, quando as coisas estão caminhando do jeitinho que a gente quer, né? A gente tá olhando ali, tá tudo perfeito, nossa, tá dando certo, a gente adora com todo o nosso coração. Mas e quando tudo tá errado? Tudo dá contrário do que a gente imaginou? Quando parece que o mundo vai desmoronar, gente. Não é difícil adorar? Não, fala por conta própria, gente. É muito difícil adorar. Mas é essencial adorar a Deus. Eu acho que é o que deve mais agradar a Ele, assim, quando a gente o adora, quando tá tudo mal. E eu acho incrível, assim, pra minha vida, gente, aplicando na minha vida aqui, que quando eu passo por muitas lutas, como todo mundo, só que eu não fico expondo tudo. Tem coisas que são só eu e Deus, tem coisas que só eu e Adolfo, né? Tem coisas que só minha família sabe. Mas eu passo por lutas igual todo mundo, lutas intermináveis, às vezes de anos, que a gente carrega e você acha que nunca mais vai acabar. Mas eu passo com uma tranquilidade que eu não sei explicar pra vocês. Uma certeza que tudo vai ficar bem. Eu não sei se vai ser do meu jeito, do jeito que eu quero, mas eu tenho uma certeza, assim, que vai ficar bem, que vai dar tudo certo.
né? Uma paz que excede todo entendimento, é aquela paz que Cristo nos dá. Então, quando tá difícil, tá difícil, adora, gente. E muda o ambiente. Eu sempre falo isso com vocês, sabe? Um dia eu acordo mais triste, eu coloco um louvor, muda o ambiente da minha casa, muda a minha situação, sabe? O meu jeito de estar. Então, assim, eu sei que é difícil, mas a gente precisa adorar a Deus, mesmo em meio às lutas. Sobre esse relacionamento com Deus, sobre o nosso limite com Deus, o nosso limite acabar quando alguma coisa acontece, né? Nosso limite vai acabar, o Senhor fala, não, Deus não tá no controle. E assim, gente, eu acho que é bem perigoso isso acontecer no nosso relacionamento com o Senhor, sabe? Isso não pode acontecer, na verdade, não pode. Sabe, a gente tem que depositar nossa confiança no Senhor. Uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós faremos menção ao nome do Senhor. Porque Ele é tudo para nós, gente. O deserto ali para aquele povo, ele foi necessário, sabe? Não foi colocar um deserto no meu caminho. Não foi. O deserto lá era o caminho que eles deveriam passar. O Senhor sabia toda a trajetória, sabe? Não foi colocado de surpresa ali para eles. Não foi. Sabe, o caminho que eles passaram por sul, tudo, acho que o Mar Vermelho, tudo aquilo ali, eles deveriam passar para fortalecer a vida deles. Tem coisa que a gente tem que passar, sabe? Tem coisa que é necessária para o nosso processo, para o nosso crescimento espiritual. E não adianta a gente tentar mudar o percurso. Se o Senhor tivesse pra gente, nós vamos passar, sabe, gente, por certas situações. E eu fico pensando nisso na minha vida, sabe? Tudo que acontece, eu venho indo pro Canadá, do jeito que foi, eu fico pensando várias vezes, a nossa volta. Fala, mas será? Não, Deus não quer isso, sabe? Que tipo, a gente fique questionando o passado, sabe? Tem coisas que são necessárias a gente passar. Nossa ida pra Ipatinga, nossa vinda pra cá, eu não acredito no acaso. Então eu acredito que tudo Deus tem um plano, sabe? Tudo Deus tem um projeto. E o deserto é necessário na nossa caminhada. Eu falo com vocês, sempre falei isso com vocês, não sei se vocês lembram que o Canadá foi meu vale. E foi necessário eu estar ali. Deus tinha que quebrar algumas coisas em mim, né? Tinha que quebrar algumas coisas no Adolfo e nos fazer de novo, né? Nos acordar, nos chacoalhar. Tem momento que é necessário, gente. Tem momento que a gente tá parado, assim, apaziguando, olhando pra nada. E a vida acontecendo, ser mais sem intimidade com o Senhor, sem buscar. Tá tudo bem, né? Tá tudo bem. A vida financeira tá ótima, a conta bancária tá ótima, né? Eu tô com saúde, minha família tá com saúde, tá tudo bem, né? Então, a gente, às vezes é necessário dar uma chacoalhada. E o Canadá foi isso pra gente. Talvez foi o meu deserto, meu maior deserto até agora. Foi lá. Mas foi onde eu senti muita presença do Senhor. Nossa, eu nunca tive tanta intimidade com o Senhor igual eu tive lá. E foi também onde eu tive crescimento espiritual. Hoje, se eu tô falando isso com você hoje, é porque eu passei por aquilo lá e foi necessário. Então, às vezes, o deserto, gente, não é que, Deus colocou isso aqui pra mim, não. É necessário passar, o caminho é necessário passar pra gente aprender, sabe, a confiar no Senhor e aprender lições que a gente vai tirar ali preciosas pra nossa vida cristã, pro nosso crescimento, sabe? Tudo que nós precisamos pra nossa vida, tudo que nós precisamos de ensinamentos, tudo que a gente precisa tá no Senhor, sabe, tá no Senhor. Nossa confiança tem que estar no Senhor. Nada nessa vida pode ser mais importante do que Ele, gente. A água não pode ser mais importante que Ele. A água é sobrevivência nossa, mas não pode ser mais importante que Ele. A sombra, nada, sabe? Nada pode ser mais importante do que a presença de Deus nas nossas vidas. E eu acho que enquanto a gente não entender isso, sabe? Deus não vai nos usar com o poder que Ele quer nos usar. A gente tem que tomar muito cuidado com isso, gente. É, em primeiro lugar, Deus na nossa vida, Ele é tudo que a gente precisa. Pensa comigo, apenas 3 dias no deserto foram suficientes, sem água, para acabar com a falsa sensação de poder. Já sentiram isso? A falsa sensação de poder que a gente tem, de achar que tá tudo sob controle, que eu falei com vocês, né? Tá tudo bem, tá tudo certo, né? A gente chega até a ignorar o nosso relacionamento com Deus. Por isso que eu falo que foi necessário a gente ter ido mudar de país, mudar totalmente, o Senhor revirar a nossa vida. E várias vezes Ele faz isso com a gente, viu, menina? Mas eu até falo com Ele, Senhor, obrigada por fazer isso comigo, porque eu me sinto importante pro Senhor, sabe? Se o Senhor tá fazendo isso comigo, se você tá passando por um deserto aí agora, é porque Deus quer te trazer de volta, Ele te ama. Então, quando acontece isso comigo, eu até falo, Senhor, obrigada.
porque o Senhor está provando seu amor comigo. Porque o Senhor poderia me deixar mercê, me deixar enganada, achando que eu sou autossuficiente, que eu não preciso dele. E eu ficaria, talvez, no mundo perdida. Mas não, sabe? Então, quando acontece essas coisas comigo, assim, alguma reviravolta na minha vida, eu agradeço, Senhor, obrigado por me trazer de volta. Me colocar no eixo, sabe? De onde eu tava, nunca deveria ter saído. É difícil falar isso, tá, gente? Mas um dia eu tava até conversando com o pastor da minha igreja, eu falei isso com ele. Falei, olha, é necessário algumas coisas na nossa vida pra Deus nos chacoalhar e nos trazer de volta. E assim, não se esqueça que o deserto, ele é um ambiente de provisão exclusiva de Deus, tá? O deserto, ele é necessário do nosso processo. O deserto é onde ele nos leva para ter mais intimidade com ele, um relacionamento maior com ele, pra gente ouvir a voz dele. Lembrando que o deserto, ele é o lugar onde nós vamos colecionar vitórias com o Senhor, sabe? No deserto é onde nós vamos conhecer o favor de Deus para as nossas vidas. É isso, o deserto nós vamos conhecer o favor, não a ira de Deus, mas o favor de Deus sobre as nossas vidas. Grava isso no seu coração. Se você está passando pelo deserto agora, se você está passando por alguma dificuldade, lembra disso, que o deserto é o lugar do favor de Deus, de conhecermos o favor de Deus, sabe? Onde você vai ter maior intimidade com o Senhor. Eu espero muito que essa palavra possa tocar, não sei por que eu tô falando, mas Deus sabe pra quem tem que ser isso aqui. Talvez é pra mim também, gente. Eu falei, passamos lutas diárias, às vezes é um deserto infinito que não acaba nunca, mas Deus tem tudo certo, tá? Confie no seu Deus. Ele não erra, ele não falha e ele não mente. Tá bom, gente? Fiquem com Deus, que o Senhor possa acalmar o coração de cada um, falar o coração de vocês. Muito obrigada por estarem aqui. Deus abençoe e até o próximo vídeo. Tchau!